Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 22 de outubro de 2015, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje o mercado se movimentou um pouquinho mais. Como a gente pode ver, a gente teve uma alta de 1,59%. E essa alta levou ao rompimento, talvez, não ficou tão claro assim, da consolidação ou do cluster que a gente vem vendo se desenvolver ao longo dos últimos 6 pregões, 7 com o pregão de hoje. Tá? O que a gente vinha falando é que o mercado estava dentro, na metade, né, de uma zona de congestão, na metade dessa amplitude, e poderia prosseguir no movimento de de baixa, rompendo esta mínima aqui, né? Daí provavelmente buscando essa LTA ou esta zona de fundo mais forte, né? E até nesse cenário hipotético teria mais probabilidade de acelerar o movimento, né? Ou o mercado conseguiria romper essas máximas aqui e com isso desenvolveria um movimento para buscar esta linha de resistência, talvez essa linha de retorno do canal. Tá? O canal, eu não estou tão firme em relação a ele. Bom, a gente vem tendo uma diminuição do volume ao longo desse movimento lateral, o que é compreensível, é normal dentro de um cenário de indefinição. Tá? E a gente não tem bem certeza qual é o impacto, né? Ainda eu não tenho bem certeza disso, da nossa mudança de horário. Né? Boa parte do Brasil entrou em horário de verão, a bolsa está dentro do horário de verão, isso nos descola do mercado americano. Né? 1 hora a mais e logo vai ser 2 horas. Então isso diminui um pouco o nosso volume. Então fica um pouco difícil avaliar a questão do volume de hoje. O volume não aumentou como eu gostaria de ver aumentando para indicar realmente o rompimento dessa zona. Tá? Mas de qualquer forma, o mercado, principalmente pelo movimento intraday, conseguiu mostrar força e é mais provável, na minha opinião, que o mercado consiga o rompimento e vá indo para cima do que volte para dentro da congestão. Tá? Não, é um cenário clássico para uma entrada na ponta compradora? Não é. Mas a gente pode tentar operações na ponta compradora no mini índice, né? E tentar ficar posicionado com stop abaixo dessa mínima aqui, com alvo nessa região. Eu gosto nesse cenário de tentar buscar como eu já falei inúmeras vezes, né? Um day trade que desenvolva bem, que eu chegue próximo do final do pregão com uma boa lucratividade, uma boa margem, né, em pontos, para carregar a operação para o dia seguinte, com stop intraday, e não ter tanta chance de ser estopado logo no pregão seguinte. Tá? Daí eu vou mantendo a posição até onde der. Vamos olhar o intraday. O WinZ15. Nós estávamos dentro dessa congestão. A abertura se deu em gap de alta. Tivemos a formação de um primeiro movimento e então o mercado rompeu este primeiro movimento, gerando um sinal de compra. Tá? Eu não quis entrar no fechamento. Eu estava imaginando que o mercado fosse fazer uma correçãozinha e estava querendo fazer compras numa correção de quem andou ali para testar a utopia anterior. Perdi a operação. A gente não fez essa operação. E o mercado foi embora. A gente teve uma alta aí de 460 pontos, o que deu 0,95%, e que cumpriu com folga o alvo por volatilidade, que era de 0,65. Reparem que a resistência foi alcançada. Se o mercado rompesse aqui, esse é um rompimento esticado, a gente não deveria levar muita fé. Tá? Acabou que o mercado formou um candle de reversão, a gente inclusive fez uma venda de retorno à média aqui, na perda dessa mínima, que foi encerrada nesse candle aqui pela superação da sua máxima, porque fechamos abaixo da média móvel de 9, fechamos acima da média móvel de 9, argumento para ajustar stop, ainda mais se batendo na média móvel de 21 períodos. O mercado ficou andando de lado, testou novamente essa zona de resistência, ficou ali, e no finalzinho, bem no finalzinho do pregão, depois que o mercado à vista já havia fechado, rompeu. Ficou com uma cara de opening power breakout para amanhã. Então, mais do que hoje, se amanhã o mercado oferecer algum argumento de entrada na ponta compradora do intraday,
eu vou bem confiante nessa operação, né? Se tiver, claro, características boas. No intraday ficou com cara para o mercado ir embora, e a próxima zona de resistência seria a faixa aqui dos 49.450. O suporte curto prazo que a gente tem é 48.260, enquanto essa região aqui não fica absolutamente clara que foi rompida, e uma vez rompida, daí a gente pode entender essa zona como suporte. Okay? O mercado americano fez um bom movimento de alta hoje. Eu dizia que o viés era altista, se a gente tivesse uma correção, não ia ser uma correção forte, a gente mal teve essa correção. E aqui no gráfico do S&P 500 Futura, a média móvel de 200 foi atingida, que era o alvo que eu imaginava, mas não há qualquer sinal de que os preços vão parar por aí, eles devem romper esta média. Né? E tudo isso iniciou com o rompimento desta congestãozinha, essa consolidação, com uma barra elefante. O mercado foi embora. Eu não imaginava que ia ir tanto. Eu imaginava que essa zona aqui fosse ser testada. O mercado fez o dobro do movimento. O Dow Jones também subiu bem e se aproxima da média móvel de 200, que deve servir como um pequeno obstáculo. A gente tem que ver, para entender que funcionou como obstáculo, a gente tem que ver um candle de reversão. E mesmo se a gente tiver um candle de reversão ali, não é um ponto ótimo para vendas, né? Mas pode abrir espaço para correções mais significativas no intraday. O dólar eu mencionei que pela posição tinha boas chances de entrar pressão vendedora. A gente devia acreditar nisso mais do que no rompimento dessa zona de resistência, mas uma vez rompida essa zona aqui, daí seria compra para o dólar. O dólar não rompeu, a gente perdeu a mínima de ontem, e o candle de hoje aumentou o volume, ficou com mais cara de movimento de queda para buscar o suporte aqui 3.794. E o comportamento no intraday também foi interessante. Então o dólar está com uma carinha de queda, principalmente se a mínima de hoje for perdida. Já era possível pensar em vendas com a perda mínima de ontem. Agora amanhã, sexta-feira, já é sexta, caramba, a perda mínima de hoje seria um sinal até mais forte na minha leitura. No intraday, eu mencionei que, pelo fato das bandas estarem bem estreitas, tanto no mini índice quanto no dólar, era esperado ter um movimento direcional mais significativo hoje. O mercado sair do movimento lateral e entrar para um movimento direcional. E a gente teve isso. Né? A abertura do dólar foi abaixo da linha d'água, mas rapidamente foi para cima da linha d'água numa barra elefante. Ela não foi acionada e serviu para reforçar a resistência do topo de ontem. Teve uma correção, o mercado ficou consolidando entre a linha d'água e a máxima do dia. Se rompesse para cima seria uma boa compra, mas o que nós tivemos foi uma barra elefante para baixo. Inclusive a gente fez venda aqui, o alvo era 3.912, não chegou lá. Quando fez esse candle aqui, a gente optou por finalizar a posição, tá? Por proteção mesmo. Eu senti um risco significativo do dólar dar uma voltada. A gente encerrou a posição, a gente não fez reentradas depois. Tá? Mas o comportamento do dólar foi baixista, porque ele testou a linha d'água como resistência e voltou a cair e fechou bem próximo da mínima. Então, essas aqui foram as operações do dia de hoje. Tá? Ficamos aí com um saldo de R$500 positivo, de novo. Tá? E o dólar fica com cara, então, de dar continuidade ao movimento de queda no próximo pregão. Eu fico bem atento a um day trade vendedor na sexta-feira. O próximo suporte vai ser o fundo aqui do dia 20 de outubro, por volta de 3.869. E o juro? O Copom não subiu o juro, manteve estável. Né? O juro caiu um pouquinho mais, está quase tocando o fundinho anterior. Se romper esse fundo aqui, daí o juro passa a ter mais probabilidade de desenvolver uma correção um pouco mais ampla. Né? Por enquanto essa correção está meio travada. Se romper aqui, daí provavelmente a gente viria tentar se aproximar da média móvel de 200. Nas ações, a Vale subiu um pouquinho, mas sentiu a resistência da região dos 14,90, fechou com um candle feio, a média de 20 períodos anda para baixo. O viés segue sendo baixista, mas está um gráfico ruim de operar. Está um gráfico ruim. A Vale 3, quem operou o cenário de gap de fuga, conseguiu um bom movimento, né? Deu mais de 6% de queda, agora já teria encerrado essa operação pelo ajuste de stop. Aqui também
existe um viezinho ainda mais baixista, mas não faria operação de venda aí. Agora o cenário para ficar de fora da Vale, seja 3, seja 5, e a gente tem que aguardar um rompimento dessa zona de resistência aqui em cima ou a formação de um pivô de baixo, o que já não seria nem tão interessante, porque provavelmente está dando uma congestão. E alguém me liga agora, depois eu atendo. Bem inconveniente. Petrobras. PTR4 segue andando de lado. Tá ficando interessante. Se romper para baixo é venda, se romper para cima é compra. Né? Essa consolidaçãozinha pequena. A gente ainda não teve essa sinalização. PTR3 tem um gráfico mais interessante para compra, no rompimento aqui dos 10 para cima. Setor de siderurgia, Gerdau segue escorregando, nada significativo nisso. CSN tentou uma alta hoje, não conseguiu demonstrar força, deve ficar andando meio perdida, meio a esmo aí, nada a ser feito. E a Uzi Minas ameaçou o rompimento dessa zona de suporte, não conseguiu romper claramente ainda, ameaçou uma reação, mas o sinal aqui é de muita fraqueza ainda. E mais do que os outros papéis, a Uzi Minas fica propensa a continuar um movimento de queda com mais velocidade. Se essa zona aqui dos 3 for perdida, Uzi Minas pode cair com velocidade em busca dos 2,68. Setor bancário, Bradesco não chegou no suporte, tenta uma reação altista e não é ponto para compra, apesar de que eu entendo que muita gente possa ficar interessado em fazer compras aí, mas graficamente não é um ponto para operações. Itaú estaria melhorzinha porque já dá para dizer que está testando ali uma LTA. Mas acho que talvez no momento o papel mais interessante destes, no curtíssimo prazo, seja Banco do Brasil, se a gente conseguir ver um fechamento acima dos 17,20. A gente tem a simetria aqui que favorece o movimento de alta. Isso aqui pode ser um ombro, cabeça, ombro invertido, para aqueles que gostam dos padrões clássicos de análise técnica. Em termos de operações, intraday não teve nada muito significativo nesses papéis principais. Outros papéis que chamam a atenção, a NIM3, lembra que a gente vem acompanhando esse papel, bateu aonde a simetria indicava boa chance de reversão ali por volta dos 16,20, 16,30, e o papel realmente inverteu e formou um queda de força vendedora que abre espaço então para vendas. Só que como a gente tem essa simetria e essa linha aqui pode segurar os preços, tá? E o stop já ficou caro, eu não me animo tanto a buscar uma operação de swing trade, mas eu fico atento a operações de day trade. A gente fez um day trade hoje, do rompimento dessa zona de resistência, do rompimento da linha d'água aqui, e a gente acabou sendo estopado, e a gente deveria ter sido estopado aqui, mas eu estava almoçando, acabei sendo estopado só aqui, custou um pouquinho mais caro, que foi essa perda aqui de R$180, 185. Tá? E olha a pressão vendedora que ocorreu no final do pregão, bem forte. Tá? Vamos colocar a linha d'água aqui e vamos ver amanhã se o papel oferece alguma oportunidade. Se tiver alguma oportunidade no intraday para venda, parecer interessante, eu vou querer operar. Mas para segurar para swing trade eu acho um pouquinho complicado. Brasil Foods. A gente viu o rompimento ontem, o papel deixou um pouco mais claro o rompimento daquela zona de resistência em gap. O ideal, pelo meu modelo, conforme eu mencionei para você, seria uma entrada do ponto de vista de swing trade pela superação da máxima. Melhor ainda se a gente visse algum day trade justificando essa entrada. E a gente teve, apesar de não ter feito a operação, a gente teve um opening power breakout. O mercado fluiu, andou de lado, não gerou stop e no finalzinho rompeu. Se tivesse tempo de pregão, isso aqui era compra. E amanhã a gente tem o mesmo cenário possível de opening power breakouts. O mercado abrir superando essa máxima, a gente pode fazer uma posição com stop abaixo de 68,96. Ou melhor ainda, se abrir em gap de baixo, romper linha d'água para cima, a gente opera a linha d'água e seria um setup provavelmente muito positivo, muito interessante. CSMG3, a gente viu a pancada que o papel deu ontem, não imaginava isso aqui funcionando com a barra de ignição,
imaginava o papel repicando em cima da zona aqui dos 11,67. De fato, a gente tem um repique, a gente tem um martelinho, o papel pode, na superação da máxima de hoje, desenvolver um movimento de alta, mas não tá tão bonito assim. Aí no intraday o papel não conseguiu gerar nenhum cenário muito operável, infelizmente. Embraer começa a romper essa zona dos 26,50, apesar de não estar demonstrando muita força. Percebe que o candle de hoje não é um candle de força, é um candle branco, mas não é aquele candle de corpo amplo, sólido. Tem volume, acima dos volumes anteriores, então a situação fica... É e não é, né? É aquele rompimento meia boca. Se o sujeito busca uma posição no papel, esse é o momento, só que a entrada se daria idealmente na superação dessas máximas, ou se a gente conseguisse visualizar aqui alguma oportunidade de intradiário, que poderia vir rompendo essa resistência. Mas no intraday, o rompimento de imediato do começo do pregão não é dos mais confiáveis. Eu gostaria de ver aqui um rompimento de filha d'água, a formação de um primeiro movimento para firmar mais esse cenário de alta. Mas percebam que é rompimento, basicamente um topo histórico. Isso aqui eu não quero nem contar. Gafisa está rompendo esse topo anterior, com isso vai rompendo este canal de baixa. Fica com uma cara aí de massa bandeira, mas falta um pouco de volume nesse rompimento. É possível trade, é possível na superação da máxima de hoje, stop no mínimo abaixo da mínima de hoje. Mas seria um sinal muito mais interessante se o volume tivesse sido mais significativo. Merece atenção. JBS é outro papel que me chama a atenção, apesar de, refletindo bem, não ter aí um cenário gráfico tão bonito, mas parece realmente que o papel firmou um fundo em cima da média móvel de 200, novamente deve buscar a média móvel de 20 períodos. Isso aqui poderia ser trabalhado como um gap de fuga, superação na máxima, stop na mínima. No mínimo, eu vou querer acompanhar no intraday, e a formação do intraday está interessante para um Opening Power Breakout. Tá? Usando não essa sombra, mas essas máximas aqui, acima de 15,40, provavelmente o papel dá uma puxada para cima. Light também chama atenção hoje. Você lembra que a gente discutiu a Light numa entrada aqui, na superação dessa máxima, o papel superou e ficou feio, o stop estava aqui, a gente quase foi estopado. Agora o papel começa a fluir. Então aquela ideia de que um retângulo no fundo foi rompido, a gente teve pullback, agora o papel vai embora, parece estar correto. E o alvo fica aqui entre os 14,38 e a média móvel de 200 agora em 14,67. É verdade que não teve muito volume no pregão de hoje, mas o preço está se desenrolando. PSSA3 tentou um rompimento ontem, né, o rompimento da zona dos 35, não fechou bem. Eu mencionei que valia a pena ficar atento ao intraday, se o papel conseguisse ainda demonstrar força no intraday de buscar alguma entrada. Não conseguiu, pelo contrário, rompeu esse suporte e com isso caiu legal para o finalzinho do pregão. E fica aquela sensação de que rompeu falso. Não é exatamente rompendo, porque o candle já não nos convenceu, né? Mas com aquela cara de rompeu falso, e é bem possível que PSSA3, pressionando mínima de hoje, prossiga no movimento de queda, pelo menos em busca da média móvel de 20 períodos e talvez até mais, se realmente o mercado entender como rompimento falso. A Sula, que anda, os dois são do mesmo setor, a Sula gerou um trade, esse trade alcançou RP ontem e hoje estopou pela perda mínima. O papel pode fazer uma correção aqui, mas não é o cenário para uma operação short. É aquele tipo de cenário onde a gente torce para que essa correção traga os preços para 19,70 e aqui a gente veja algum sinal para entrar comprando de novo. Okay. E por último, RADL3 está rompendo essa zona de resistência 42,50, 42,70. Um volume um pouquinho acima da média, ok. O problema é que a gente fica bem próximo dessa resistência aqui dos 44,25, mais ou menos. E a minha, até pela posição da LTA, que vem guiando o movimento, minha percepção é que o papel iria congestionar mais um tempo. Então é aquele tipo de operação que dá para operar, sim, mas a gente fica um pouco limitado. Só que, claro, o papel pode romper e ir embora. Então, na dúvida, dá para fazer uma posição sim. Tá? Tem as características suficientes para justificar uma operação na ponta compradora por rompimento nos modelos que a gente trabalha. Eu acho, inclusive, que foi dado call pelo método Leandro, não estava aqui na hora, mas acho que foi. Tá? Esses foram os papéis em termos de swing trade que chamaram mais atenção.
Na verdade, a gente poderia dizer que o IBR4 chamou a atenção. O IBR4 perdeu a mínima de setembro e com isso acelerou para baixo. Tá? Deve dar continuidade ao movimento de queda, enquanto o IBR3 está segurando ali naquele fundinho anterior, mas o IBR4 não facilita o cenário para o IBR3. Né? O IBR4 foi alvo de uma operação de day trade, hoje no rompimento desta congestão. A gente fez um trade aqui no rompimento. A nossa RP foi curtinha, a RP nem RT, porque eu fechei toda a posição e cometi um erro mesmo. Esse era um cenário onde a gente deveria deixar rolar, né? Porque estava rompendo um fundo, o papel estava uma forte tendência, acho que eu comi bola aqui. Eu fechei a posição 2,18, que seria o alvo pela volatilidade, tendo feito a venda em 2,23, foram 5 centavos para 10 quilos, que não é muita coisa para esse papel. Se a gente tivesse fechado 2,23 a 2,08, a gente poderia ter feito R$ 1.500. Teria sido mais interessante. Muito bem. Outros day trades que a gente pode comentar. Natura foi um papel que chamou a atenção hoje, deu uma forte pancada no início do dia, veio testar essa zona de suporte, acabou segurando aqui nos 22, mas não permitiu uma entrada muito clássica, muito clara no intraday, porque aqui o papel esticou, estava bem interessante para tentar pegar nos 5 minutos, só que entrou em leilão e saiu lá em cima, dificultou. Mas é um papel que vale a pena a gente olhar amanhã. A gente não chegou a fazer um day trade, eu estava só monitorando. Pecar fez um Twin Towers no início do dia, acionou, não chegou no alvo, que era um pouquinho mais acima, depois acabou estopando pela média móvel de 9 com uns centavinhos aí de prejuízo, infelizmente. Foi quase. E o resto acho que eu já falei, né? Não teve tanta coisa no pregão de hoje. Pois muito bem, eu vou encerrando então o farol de hoje por aqui, agradeço a audiência de vocês, espero vê-los novamente amanhã, último dia da semana. Até lá, pessoal.